coração e com os seus olhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor, ainda na tua presença, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Senhor, dentro desse projeto Casa Firme, onde através da tua palavra nós temos tido oportunidade de construir a nossa vida. Peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija este culto, esse trabalho, que fale aos nossos corações. Meu Deus, que nos dê mente para entender, coração para receber, para guardar a tua palavra. Meu Deus, porque de nada adianta ouvirmos, sabermos, mas não retermos, não guardarmos, não crermos e não vivermos de acordo com aquilo que temos ouvido e recebido do Senhor. E eu oro para que o Senhor nos guarde disso, de nos tornarmos ouvintes esquecidos, de nos acostumarmos a ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, e por estarmos acostumados, meu Deus, não darmos a devida atenção, o devido crédito. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor nos dê um coração humilde, que é um coração que ouve, um coração disposto a obedecer. Meu Deus, eu oro por uma disposição interna de fazer aquilo que o Senhor instrui, dirige, mesmo que não seja algo fácil, mesmo, meu Pai, que custe, mesmo, meu Deus, que não faça sentido, até porque, meu Deus, nós não estamos aqui para entender tudo, mas para confiar no Senhor. É isso que o Senhor espera, que sejamos capazes de confiar no Senhor e obedecê-lo. Então, que esse espírito, meu Pai, humilde, submisso, reverente, temente, tome as nossas vidas, porque o Senhor está atrás disso, de corações arrependidos, corações humildes, pessoas que temem, que tremem diante da sua palavra, e que nós possamos ser essas pessoas, meu Deus, porque é nessas pessoas que o Senhor investe, são essas pessoas que o Senhor levanta, que o Senhor usa, que o Senhor, meu Deus, promove, que o Senhor honra. A humildade atrai o favor do Senhor, a humildade atrai graça e favor, e é isso que nós precisamos. Temos consciência, meu Pai, que não vamos longe, não vamos a lugar algum, e se formos, é para nossa própria vergonha e destruição, sem a bênção, sem o favor do Senhor. Então nos favoreça, nos abençoa, ajuda-nos a estarmos alinhados, termos um coração alinhado ao Senhor, alinhado à sua vontade, alinhado à sua palavra, é o que eu peço. Mais uma vez, assuma, conduza, dirija esse culto, meu Pai, e que nós possamos sair daqui abençoados, curados, meu Deus, com um emocional, meu Pai, bem estabelecido. Eu oro para que cesse todo tipo de instabilidade emocional, que tantas vezes, meu Pai, rouba vidas, rouba oportunidades. Eu repreendo em nome de Jesus toda instabilidade emocional, espiritual. Eu repreendo, meu Deus, toda mente dividida, coração dobre. Meu Deus, eu repreendo esse espírito da inconstância, da oscilação, da instabilidade. Meu Deus, que nos rouba e nos impede de viver a glória, o poder do Senhor. Eu peço um espírito estável. Eu peço, meu Pai, que o teu povo seja um povo íntegro, esteja, meu Deus, inteiro na tua presença, creia sem duvidar, meu Deus, creia a despeito de tudo, creia, meu Deus, a despeito do que as circunstâncias dizem, a despeito do que as suas emoções, pensamentos, sentimentos falam, porque, meu Deus, é a tua palavra que diz, que revela a verdade.
A tua palavra é a verdade, não aquilo que pensamos, meu Deus, sentimos, desejamos. Por isso eu oro também para que o Senhor nos guarde de nós mesmos. Nos guarde, meu Pai, de viver uma vida com base em emoções, sentimentos, vontades. Tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço, Senhor. Seja conosco, que nos dê uma grande e poderosa reunião aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Quero começar a leitura aqui em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Diga comigo, seja íntegro. O que é ser uma pessoa íntegra? É ser uma pessoa inteira. Deus sempre desejou que os homens, que foram criados por Ele, temos que lembrar isso sempre, fomos criados por Deus e para Ele, por Ele e para Ele. E a razão da nossa existência aqui é viver para a sua glória. O nosso propósito é esse, viver para a sua glória. Então Deus nos quer totalmente voltados para Ele, rendidos a Ele, submissos a Ele, que Ele quer ser o nosso único Deus, nosso único objeto de adoração. Meu coração não pode estar dividido. E Deus não quer que nós o adoremos porque isso vai fazer alguma diferença nele, mas vai fazer toda a diferença em nós. Nós sabemos que nós nos tornamos, semelhantes àquilo ou a quem nós adoramos. Então, se eu adoro o Senhor, se eu tenho olhos somente para o Senhor, se eu desejo mais que tudo, se Ele é a razão da minha vida, é com Ele que eu vou parecer. E Deus, Ele não é fraco, Deus nunca conheceu derrota, se autodenomina Senhor dos Exércitos, nunca perdeu e jamais perderá uma batalha, nunca perdeu o controle, está sempre no controle de tudo. Então, se nós adoramos a Deus, se nós vivemos para Ele, logo nos tornaremos como Ele, semelhantes a Ele. Então, Ele espera isso. Ele quer ser o primeiro, Ele quer estar em primeiro lugar no meu coração e quer ser o nosso único Deus. Você vai encontrar muito isso em Deuteronômio, Deus falando com o povo, da obediência radical, da devoção total, deixando claro que eles não deveriam se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não poderiam se desfocar, deveriam ter olhos somente para o Senhor, porque se assim fizessem, se assim caminhassem, seriam bem-sucedidos, viveriam todas as promessas, não teriam falta de nada. Então, quando eu vivo totalmente voltado para Deus, focado em Deus, eu sou bem-sucedido. As promessas se cumprem na minha vida. Eu atraio o favor, as bênçãos do Senhor. Então Deus nos quer inteiros, totalmente dedicados, rendidos, uma peça só. Quando Deus disse isso a Abraão, como nós ouvimos na segunda, eu ainda falei ontem também dessa palavra, ele estava deixando claro que Abraão, apesar de já estar há muito tempo andando com ele, ainda não era inteiro, ainda se dividia, ainda oscilava, ou seja, em alguns momentos agia de acordo com a sua vontade, em outros momentos
passava por cima da palavra. No momento cria, no outro momento desacreditava e agia ao seu modo. Então, esse tipo de submissão, de obediência, nós já aprendemos, já ouvimos, é desobediência. Porque uma obediência parcial não é obediência, é desobediência. E não há como Deus ser comigo se eu não estou de acordo com Ele, alinhado com Ele. Deus tem cobrado esse alinhamento. Deus quer um povo alinhado com Ele, que esteja de acordo com Ele, submisso e rendido a Ele. Do contrário, nós temos promessa, nós temos garantia. Como eu falava ainda ontem, não faltava promessa, não faltava garantia, não faltava experiências já para Abraão, de que Deus estava com ele, e de que Deus tinha planos grandiosos com ele. O Senhor falou, o Senhor prometeu, o Senhor garantiu, o Senhor mostrou ser com ele. No capítulo 15, o Senhor o anima e garante que ele teria um filho gerado por ele mesmo. E trabalha ali para levantar a estima, levantar o Abraão espiritualmente, emocionalmente, porque ele estava abatido. Ele estava pendendo para uma direção errada, para uma linha de pensamentos incrédulos e negativos. E Deus, vendo isso, tratou de enviar a sua palavra, animá-lo, fortalecê-lo, encorajá-lo, né? E garantir a ele, mais uma vez, o cumprimento da sua promessa. Mas daí, no capítulo seguinte, no capítulo 16, vemos esse homem aceitando a proposta da Sara e desprezando o que ele ouviu, passando por cima do que ele ouviu no capítulo anterior. E aí ele entra nesse tempo de silêncio, que durou 14 anos sem ouvir a Deus, dos 86 aos 99 anos, aliás, os 85, até os 99 anos, ele não ouviu Deus falar com ele. E eu vejo que foi uma consequência da precipitação, porque foi mais ou menos assim, eu estou falando com você, eu estou te garantindo, eu estou reafirmando vez após vez o que eu falei e prometi. Estou te instruindo, te dirigindo, te mostrando o que fazer, como crer, no que acreditar, no que focar, e você não dá crédito ao que eu ouço, ignora o que recebe de mim e vai e age ao seu modo, então viva a sua vida do jeito que você pensa, julga que deve viver. Você não precisa dos meus conselhos, você não precisa da minha palavra, porque você tinha a minha palavra, mas não a levou a sério, não deu crédito. Então vamos ver como é que você se sai, agindo ao seu modo, seguindo o seu coração, tomando decisões com base nos seus impulsos, nos seus pensamentos, nas suas vontades. E esse é um perigo que nós corremos quando nós ignoramos a voz de Deus. É um risco que nós corremos. E não tem coisa pior do que o Senhor me entregar as minhas próprias vontades, pensamentos, opiniões. Por que não tem coisa pior? Porque nós não temos capacidade, competência para dirigir bem a nossa vida. Nós precisamos de um conselheiro. Jesus não disse que iria, mas deixaria o Espírito Santo.
com esse papel de ser um consolador, um conselheiro, que nos ensinaria todas as coisas, sim ou não? Ele não nos deixou desamparados. Mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o meu Espírito que vai guiá-los, ensiná-los, instruí-los. Nós não temos competência para vivermos independente de Deus. Se quisermos viver dessa maneira, viver dessa forma, o Senhor vai permitir, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Mas nossas escolhas não farão bem a nossa própria vida. Não beneficiarão, mas prejudicarão a nossa vida. Nossas escolhas irão adiar o que tanto ansiamos e desejamos. Foi isso que Abraão fez, né? Se aos 85 anos ele já na cabeça dele não suportava mais, ele e Sara não aguentavam mais esperar, agindo ao seu próprio modo, esticou esse tempo da espera, jogou para 14 anos à frente, aliás 15, né, praticamente, anos à frente, o que Deus tinha com ele, que era o Isaac, o filho da promessa. Então nós temos que ouvir a Deus e entender que um reino dividido não subsiste. O diabo sabe que uma pessoa dividida, uma pessoa sem estabilidade espiritual, emocional, vai ser roubada, não vai dar condições para Deus agir na sua vida. E Ele quer agir, Ele quer se manifestar. Prazer de Deus é nos abençoar. Então, Tiago disse assim: não pense tal homem que recebera do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, uma pessoa que dentro dela não tem convicção, não está certa de algo, vai buscar uma segunda alternativa. Ele pode até estar num caminho, mas se ele não tem convicção, ele já tem dentro dele uma outra alternativa, um plano B. Por que Abraão, aceitou a proposta da Sara? Porque isso estava dentro dele também. Apesar do Senhor ter dito, ter garantido um filho gerado por você mesmo, e com Sara, obviamente, focado nas circunstâncias, novamente, olhando para as circunstâncias, olhando para a idade da Sara, para a esterilidade dela, olhando para a situação, porque isso é inevitável. Você tira o foco de Deus, tira o foco da palavra, você começa a pensar bobagens, você começa a pensar negativo, você começa a deixar entrar vozes contrárias, e se você não vigiar, aquilo cega você em relação a Deus. E você vai contra a palavra, vai contra. Então Abraão acabou aceitando aquela proposta, porque dentro dele já havia uma dúvida, uma incerteza. O coração era dobre. Quem está acompanhando, pessoal? Se houvesse ali uma convicção de fé, ele teria dito para Sara: não, Deus me garantiu. Deus falou comigo e garantiu que eu teria um filho gerado por mim mesmo, com você, Sara, não com a serva, com você e não com a serva. Então eu vou esperar, eu vou continuar nessa posição de guerreiro, como um prisioneiro da esperança. Eu vou continuar firme nas minhas convicções, a despeito dos meus sentimentos, dos meus sentidos, do que os meus sentidos dizem. Mas não, já estava lá dentro dele. Já estava, é que ele não fez nenhuma objeção. É igual na tentação lá no Éden, o diabo não precisou de muito para convencer a Eva a comer do fruto, porque aquilo já estava dentro dela, estava olhando, parecia desejável ao paladar, ela já estava atraída, aquilo já estava dentro dela, só precisava
de um empurrãozinho. A mesma coisa que o Abraão, apesar de ter ouvido a Deus, ele não guardou a palavra, ele deixou novamente as circunstâncias colocá-lo em dúvida em relação à promessa, ele acabou cedendo. Então esse coração dobre, Tiago deixou bem claro, vai roubar vitórias, vai impedir que você receba o que você tanto deseja, tanto almeja. Ele é bem firme aqui e categórico. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Não pense, não se iluda. Não creia nessa mentira, que com coração dividido, que ora crendo, ora duvidando, ou dizendo que crê, mas no coração já tem um plano B, estando num caminho, mas já pensando numa outra alternativa, uma outra saída. Não pense, porque isso tem que ser considerado, tem que ser levado a sério, porque a Bíblia deixa bem claro que Israel pereceu no deserto porque em seu coração voltou para o Egito, não voltou fisicamente. Fisicamente caminhavam para uma direção, mas no coração voltaram, e é isso que importa para Deus. Já em Hebreus, fala que, a respeito dos heróis da fé, que se eles estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então o que a palavra revela? Que quando aqueles homens abraçaram o chamado, decidiram ouvir a Deus, decidiram tomar uma decisão, e quando você decide algo, você está eliminando as outras opções. Quando você casa com uma pessoa, você está eliminando todas as outras opções. Assim deve ser. Se eu escolhi alguém para estar, então isso quer dizer que todas as outras opções não existem mais. Eu tomei aquela decisão. Eu fiz aquela escolha. Então tem que ser uma escolha sem volta. Tem que ser um crer sem duvidar. Porque se houver dúvida, ainda que eu não volte fisicamente, mas se a dúvida, eu já estou no meu íntimo cogitando uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Isso vai roubar, isso vai impedir que suas respostas cheguem. Está entendendo isso ou não, pessoal? Olha para o seu coração. Porque no último teste de Abraão ficou evidente o que Deus queria saber, de quem era o coração dele. Quando ele pediu Isaac, você vê que a trajetória toda, desde quando Deus o chamou, a luta de Deus sempre foi essa: ter Abraão por inteiro e não parcialmente. Deus lutou com ele, insistiu com ele, até que ele chegasse nesse ponto. Se Deus pediu Isaac em sacrifício, significa que até ali, até aquele momento, as coisas ainda não estavam garantidas. Não estavam. Porque se ele tivesse recusado, teria ficado evidente que Deus, numa escala de prioridade, não era o primeiro, não estava em primeiro lugar, não era a coisa mais importante, Deus não era o seu tudo, e isso, com certeza, limitaria a ação de Deus na vida dele. Isso, com certeza, iria impedir a ação de Deus na vida dele. Tanto que foi depois que ele colocou Isaac no altar que ele ouviu: agora eu sei que você me teme e esteja certo de que eu vou cumprir o que eu prometi. Agora sim, já passou de promessa, agora é um direito seu. É um direito irrevogável. Você mostrou para mim onde está o seu coração. Agora eu sei que nada importa mais para você do que me agradar, do que fazer a minha vontade. Agora você chegou aonde eu sempre quis que você chegasse. Você ama demais esse garoto. Você esperou por ele uma vida.
Por ele você tomou decisões erradas, desejando ele, ambicionando ele, você agiu na carne, você tomou decisões erradas, porque eu ainda não estava em primeiro lugar. Agora você mostrou para mim que eu sou a coisa mais importante, que nada importa mais para você do que me agradar. Então agora, a promessa já não é mais promessa, é direito. Um direito irrevogável. Pode ter certeza que eu vou cumprir tudo que eu disse. Então Deus esperou Abraão chegar nesse ponto de ser uma pessoa íntegra, inteira, para então garantir a ele que tudo que ele havia recebido de promessa se cumpriria. Nós temos que entender isso. Então, eu posso estar aqui, eu posso já estar há anos andando com Deus, mas praticando uma obediência parcial, me submetendo em partes, né? Ora fazendo o que ele me pede, outrora fazendo o que eu quero, do meu jeito. Ora crendo, ora duvidando. E para Deus não funciona assim. Ainda na NVI diz aqui, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. É instável, mente dividida, coração dobre. Fará dessa pessoa uma pessoa instável, insegura, inconstante. E isso faz o quê? Faz o que aconteceu com Abraão e o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 13, a esperança adiada faz o coração ficar doente. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas o sonho realizado é a árvore de vida. E Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. Os pensamentos de Deus são de paz, não de mal, e Ele deseja dar o fim que nós esperamos. Ele quer que os nossos sonhos sejam realizados. Ele não quer que a nossa esperança, o nosso anseio, seja adiado, jogado para frente, né? Isso faz o coração ficar doente. Tem gente que está doente emocionalmente, doente sentimentalmente. Por quê? Porque o que ele espera e já poderia estar vivendo ainda não é uma realidade, mas não é por conta do quê? Da vontade de Deus? Não. Nós é que atrasamos a nossa própria vida. Nós é que atrasamos os planos de Deus na nossa vida. Ainda no versículo 13, quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Então a esperança adiada faz o coração ficar doente. E o que faz a esperança ser adiada? Essa atitude de desprezar o bom conselho, o conselho que vem de Deus, o conselho da palavra. Toda vez que você, tendo a oportunidade de obedecer, fazer o que Deus manda, você vai e age com base nas suas emoções, sentimentos, você está adiando suas vitórias, retardando o que já poderia estar vivendo. Toda vez que você é testado em algo e não passa aquele teste, é igual acontecer com o povo de Israel, mais uma volta em volta da mesma montanha. E aí o que poderia ser resolvido em tão pouco tempo, a vitória que poderia ser vivida em apenas 11 dias, levou 2 anos para chegar perto. E quando estavam lá, na fronteira, mais uma vez, foram reprovados, agiram com incredulidade e se sentenciaram ao deserto. Porque estava ali, diante deles a terra, entrar e possuir. Queriam a terra, mas não queriam lutar por ela. Não queriam enfrentar os desafios. Então, nós podemos esticar demais uma situação. Nós podemos acelerar processos, como também podemos aumentar esse tempo de espera. Tudo vai depender da disposição do nosso coração.
Tudo tem a ver com o nosso coração. Tudo está ligado ao nosso coração. Toda vez que você perceber que a sua vida está travada, amarrada, as coisas não estão acontecendo, ou aos seus olhos, parece que algo está demorando para se definir, para se resolver, não olhe para fora, olha para o seu coração. A resposta está no seu coração. A resposta está no seu coração. Quando o Senhor aparece aos 99 anos, o Senhor deixa bem claro que o problema do Abraão estava no coração. Quando ele vem e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Seja íntegro. Deus estava dizendo, você não é inteiro, o seu coração não me pertence. O seu coração ainda não me pertence. Apesar de você já estar andando comigo há um tempão, o seu coração ainda não é totalmente meu. Não é. Você ainda se divide. Você ainda não está totalmente rendido. E eu não quero que você faça a minha vontade apenas quando a necessidade bate a porta, quando o desespero toma conta, quando você precisa muito de algo que só eu posso fazer. Eu quero que você viva para fazer a minha vontade. Que esse seja o seu propósito, a sua razão de existir. Me obedecer, me agradar. E por que Deus quer isso? Porque Ele é um ser, autocentrado. Eu quero que você me adore, porque quanto mais rendido você for a Deus, quanto mais submisso, mais abençoado você vai ser. Mais favor, mais bênçãos virão sobre você. Mais você vai atrair o poder de Deus sobre a sua vida. Deus não quer que você adie mais o que você espera. Deus não quer que você estique mais o tempo da espera. Ao contrário, Deus quer que você dê condições para Ele acelerar processos. Como que eu faço isso? Não despreze o bom conselho, não passe por cima da palavra, não se acostume a ouvir a palavra, porque eu vejo que de certa forma isso aconteceu com Abraão. Não faltava palavra, não faltava promessa, não faltava encorajamento, não faltava confirmação de promessa. Não foi uma vez que Deus, falou dos planos que tinha com ele, do quanto ele seria grande, do quanto iria abençoá-lo, abençoar os seus descendentes. Não faltava palavra, não faltava promessa. Mas, falando, orientando, conduzindo, você não está aprendendo? Quem sabe então, se eu silenciar você não aprende? Quem sabe então, se eu ficar quieto, você não aprende? E eu vejo exatamente isso. Eu disse isso ontem, os 14 anos de silêncio fizeram Abraão aprender a crer em tudo aquilo que ele ouviu anteriormente. Aqueles 14 anos ele pôde repensar, olhar para a vida, para a perda de tempo, e aprendeu a crer no que ele ouviu. Ele aprendeu a dar crédito à palavra de Deus, a levar Deus a sério. Porque muitos são assim, Não é bem assim. E só descobrem que é exatamente como a palavra de Deus diz depois que perdeu tempo na vida, depois que ele viu tantos, passarem à sua frente, porque obedeceram, sacrificaram, pagaram o preço, deram a Deus o que Deus esperava. Aí a ficha cai. Aí a pessoa se desperta, é exatamente assim. Mas por muito tempo a pessoa decide crer que não é bem assim. Que é o modo dela, do jeito dela, fazendo parte, não tudo,
vai dar certo. Não vai dar certo. No 19, diz assim: é agradável ver sonhos se realizarem. É agradável ver sonhos se realizarem. Todo mundo gosta de viver realizações. E Deus quer que você viva a realização dos seus sonhos. Mas os tolos se recusam a se afastar do mal. É agradável viver realizações. Todo mundo quer ter sonhos realizados. Isso satisfaz a alma, alegra o coração, é agradável. Mas o tolo, ou seja, o que não ouve a Deus, se recusa a se afastar do mal, ou seja, permanece no seu caminho mau, permanece na sua teimosia, permanece no seu sistema, não rompe com o padrão, com o sistema falido, né? Está tentando viver algo novo em cima de algo velho, de um padrão velho, de um sistema velho. Quer receber o vinho novo, mas ainda é um odre velho. Não vai. Olha só, Lucas 18, 7 mostra o quanto Deus quer nos abençoar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Repita comigo: continuará fazendo-os esperar? Essa é uma resposta para pessoas que talvez estão aí: até quando eu vou esperar? Até quando Deus me fará esperar? Por que Deus não age logo? Deus enviou uma palavra como essa para dizer: eu quero agir. Eu tenho pressa em agir. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Deus tem pressa em agir. Daqui a pouco nós vamos entrar nos 52 dias. Nós sempre, falamos, batemos nessa tecla, que o que não mudou em 120 anos, mudou em 52 dias. Mas por que não mudou antes? Deus queria que o povo vivesse por tanto tempo em meio a escombros e ruínas, em vergonha e humilhação, porque essa era a realidade. Será que Deus levou 120 anos para despertar um coração? Despertar o coração de Neemias para fazer algo a respeito? Será que ele não incomodou mais ninguém? Não colocou no coração de mais ninguém o desejo, a vontade de fazer algo a respeito? Não. Mas é aquilo, Deus coloca coisas no coração das pessoas, Deus impulsiona, mas a incredulidade, o racionalizar, o não fazer sentido, o medo de não conseguir e tantas coisas que acontecem dentro acabam sufocando a palavra, acaba subjugando aquilo que veio do Espírito. Eu creio que muitos olharam para os muros em ruínas, pesaram a dificuldade, pesaram o tempo que levaria, pesaram talvez a oposição que iria sofrer, enfim, olharam para tantas coisas e acabaram não lutando por aquilo que todos desejavam. Então, Deus tem pressa em agir. Continuará fazendo-os esperar? Não é Deus que está adiando muita coisa, somos nós. Somos nós, como Abraão, com sua precipitação, com a sua incredulidade, adiou por anos o Isaac. Muitos estão adiando a esperança. E qual o problema? O que isso gera? Um coração doente. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Porque ninguém busca a Deus para ficar no mesmo lugar, não é mesmo? Ninguém busca a Deus para continuar vivendo a mesma vida. Se entra ano, sai ano, e a pessoa não
se levanta, não rompe, como Ana, naquele ano decidiu se levantar, reagir. O que ia acontecer com a Ana se a Ana não se levantasse e não rompesse, como naquele ano ela rompeu? Ela já estava doente, concorda comigo? Doente de tanto esperar, de tanto desejar, doente, extremamente sensível, porque a situação não mudava, e por muito tempo, cega, acreditou que aquilo fosse uma rejeição da parte de Deus, uma negação de Deus. Deus não quer me abençoar, e nós sabemos que essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Deus quer que todos os seus filhos, todos os que o buscam, sejam recompensados. Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ele quer que todos sejam plenos, como João escreveu, amado, desejo que te vá bem todas as coisas, que tenha saúde e vá bem tua alma. Esse é o desejo de Deus, que em tudo você seja pleno, bem-sucedido. Mas, como eu sempre falo, é o desejo de Deus, não depende de uma escolha, uma decisão dele, depende de uma escolha, uma decisão nossa. Depende da nossa resposta, do que vamos fazer, do que vamos crer. Esse é o desejo. Agora eu creio nisso. E se eu creio, o que eu estou fazendo por isso? Eu creio, mas talvez todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões são com base nas minhas emoções. Eu não me submeto a Deus, eu passo por cima da palavra. Então Deus não quer que você continue esperando, Ele quer agir depressa. Em Deuteronômio 5:29, olha só o que o Senhor diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Vamos repetir? Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes, para sempre. Porque na ocasião o povo disse: olha, Moisés, fala você com Deus e passa para nós o que Deus, as instruções do Senhor, porque nós vamos obedecer fielmente. Aí o Senhor disse isso aqui: quem dera eles tivessem essa disposição, quem dera eles tivessem sempre no coração. Diga sempre. Porque às vezes a pessoa, pela necessidade, pela urgência, ela se submete. Mas se essa submissão não existe mesmo, não está lá dentro, se ela tem a solução do problema, a necessidade suprida, ela volta ao velho padrão. E é onde muitos conquista, perde, às vezes mais perde do que conquista, vive essa vida de altos e baixos, porque não está lá dentro. E Deus quer que você tenha sempre no coração a disposição para temer e para obedecer todos os seus mandamentos. Essa é a condição para que tudo vá bem na sua vida. O Senhor disse, assim tudo iria bem com eles. Assim tudo iria bem com eles. Se eles tivessem sempre essa disposição de obedecer aos meus mandamentos, temer-me. Ainda no Salmo 81, o Senhor fala assim: ó meu povo, ouça minhas advertências, quem dera você me escutar, só Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus, não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a boca e a encherei de coisas boas. Quer dizer, o Senhor quer nos saciar, quer nos satisfazer. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Ele respeita nossas escolhas e decisões. Ele respeita quando nós não queremos nos submeter.
né? Ele fala, como diz em Jó, hora de um modo, hora de outro, ele insiste, ele investe, né? Ele luta, mas quando ele recebe essa resposta, né? Eu não quero obedecer. Eu deixo que você siga então os seus desejos teimosos e viva de acordo com as suas próprias ideias. Vai e faça. Vai e viva como você quer viver. Só que isso é uma tragédia, né? Porque, como eu disse, nós não temos competência para isso. Viver sem Deus, fazer escolhas corretas sem Deus. Só existe um meio, um jeito de você fazer escolhas corretas, é temendo a Deus, é ouvindo a Deus, é ouvindo o Senhor. E olha o que ele fala: ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse os meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Mais uma vez aqui, ó, a palavra mostrando como Deus quer agir e quer agir logo. Como muitas vezes situações estão se esticando, né? Se estendendo, e já poderia há muito tempo ter sido resolvida, solucionada, e não foi por nossa causa. Não porque Deus não quer, não porque Deus tem algum prazer, né? Que eu viva debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão. Não, o Senhor quer remover todo jugo, remover todo opróbrio, remover toda vergonha. Mas, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, a condição é essa: me escuta, me obedeça, e depressa eu vou derrotar seus inimigos. Minhas mãos cairão sobre os seus adversários, eu vou lidar com eles, eu vou te dar vitória. Os que odeiam o Senhor se encolherão diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Eu os sustentaria com melhor trigo, com o trigo da melhor qualidade. Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem o sobrenatural, mel extraído da rocha. Deus tem o sobrenatural, Deus tem o melhor para o seu povo. Mas a condição é esta: ouça, obedeça, submeta-se, confia, espera, não passe por cima. Não vá ao seu modo, não faça do seu jeito, não seja rebelde, não siga os seus desejos teimosos, suas próprias ideias. Não, ao contrário, nós já aprendemos isso. Cada pensamento, cada argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra, tem que ser levado cativo. Não pode prevalecer. A palavra de Deus tem que prevalecer, não o nosso raciocínio, o raciocínio rebelde do nosso coração. Aquela coisa: não, mas eu acho, mas eu penso, né? Ou eu quero tanto uma coisa que eu me convenço daquilo, mesmo sem ter nenhuma segurança, como fizeram, né? Olha a segurança da Sara. Já que Deus me impediu de ter filhos, possua minha serva. Vamos formar família assim, né? Talvez possamos formar família dessa maneira. Ela não tinha nenhuma segurança, nenhuma certeza, nenhuma convicção do que estava fazendo. Tinha consciência de que Deus não havia permitido até então. Só que ao invés de ir a Deus e buscar entender de Deus o que ele esperava, já que Deus ao me dá, vou conseguir ao meu modo. Já que Deus não me atende, eu vou, dar um jeito de criar a minha resposta, a minha vitória. Isso não deu certo, nunca dá certo. Nunca funciona. O filho gerado da escrava
foi um problema e só trouxe problema, não trouxe nenhuma realização, não trouxe nenhuma alegria, nenhum contentamento. E assim são, né, os resultados obtidos na carne, os frutos gerados, né, na força do braço, na carne, não trazem realização. Eu ainda coloquei aqui, vale a pena você ouvir, obedecer, confiar e esperar por Deus. Veja esses depoimentos. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Sabe que eu estava meditando nesse texto? E ela não diz aqui, né? Dei-lhe um filho em minha velhice. Dei-lhe, né? Pois lhe dei um filho na sua velhice. O que nós entendemos aqui? O problema nunca foi Sara. O problema sempre foi Abraão. Não, mas Sara era estéril, sim. Sara era estéril, Abraão gerou Ismael. Mas você vê Deus requerendo do Abraão. Deus exigiu da Sara, também exigiu. Mas foi quando Deus teve certeza que o coração de Abraão pertencia a ele, que ele ouviu: agora eu sei que você me teme e pode ter certeza que eu vou cumprir tudo que eu prometi. Quando Deus teve certeza que o coração do Abraão pertencia a ele, a promessa foi, né, garantida, o cumprimento da promessa foi garantido. Então, por muito tempo, né, teoricamente o problema foi a Sara, era a Sara não era estéril, Sara não gerava. Mas nós vemos que foi quando Abraão chegou aonde tinha que chegar, entendeu sobre integridade, aprendeu a confiar, porque eu não li aqui hoje, mas se você ler o capítulo 17, 18 de Gênesis, você vai ver, ontem eu falava um pouquinho, né, da postura, no capítulo 18, você vai ver um Abraão já perto dos 100 anos de idade, depois daqueles 14 anos de silêncio, você vai ver um homem tão reverente, tão disposto a agradar o Senhor, sem hesitar, agindo de forma rápida. Quando ele apareceu aos 99 anos, né, e disse que não era tarde, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né, eu posso fazer o impossível na tua vida, não passou de hora, não é impossível para mim, e mandou que ele se circuncidasse. Ele naquele mesmo dia se circuncidou todos a sua casa. Aí passa um tempo, ele está lá à entrada da tenda esperando, né, por sua vitória, porque agora ele cria, agora ele acreditava. E aí quando ele vê alguns homens à distância, né, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia, mas a entrada, não dentro da tenda, olhando para o horizonte, como quem espera, né, por um milagre, por uma ação, por uma intervenção de Deus. Aí ele vê, né, 3 homens em pé, a pouca distância. A Bíblia fala que ele correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Pediu, né, que eles não seguissem sem fazer uma pausa, uma parada ali, e rapidamente manda apressar ali, preparar 3 medidas de farinha, da melhor farinha, amassar, fazer uns pães, depois escolher o melhor novilho, tudo apressadamente, tudo, sabe, rapidamente. Por quê? Que agora ele entendeu
que quando Deus fala, eu não posso hesitar e eu tenho que ser rápido em obedecer. Quando Deus fala sério. Você vê que a palavra de Deus tinha um peso na vida do Abraão agora que não tinha antes. Ele até creu quando ele saiu, ele creu peregrinando pela terra, né? Mas agora você vê uma disposição em obedecer muito maior, de alguém que sabe, eu não posso brincar com Deus. Deus, quando fala, fala sério. Eu ignorei lá atrás, isso me custou 14 anos de silêncio. Eu atrasei demais. Então, assim, eu tenho que obedecer e obedecer rápido. Então, veja que o quanto que agora, né, havia uma disposição interna de obedecer. E o Senhor disse isso lá em Deuteronômio, né? Ah, se o meu povo tivesse sempre essa disposição, né? Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição de temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos. Ah, se esse povo levasse a sério o que eu falo e obedecesse radicalmente, instantaneamente, não conheceria derrota, seria bem-sucedido em tudo, teria seus sonhos, seus anseios realizados, mas não, a demora em entender, a rebeldia, a teimosia, a insistência no seu próprio modo, só vai adiando, vai retardando, o coração vai ficando doente, a pessoa vai ficando amarga. Mas o problema não está em Deus. A Ana teria morrido amarga, frustrada, se ela não tivesse rompido, porque Deus não vai mudar de ideia. Amém, gente? Deus não vai mudar de ideia. Ela teria morrido amarga e frustrada se ela não tivesse levantado e dado a Deus o que Deus esperava dela. Ia terminar lá, né, frustrada, com Deus tendo planos, desejo e vontade de abençoá-la, mas sem condições para isso. Porque nós damos condições. Somos nós que atraímos ou adiamos o favor de Deus. E podemos adiar a vida toda. Né? O que eu poderia estar vivendo hoje, eu jogo para daqui mais um ano. Né? E enquanto eu não chego, eu vou adiando. E vou atrasando. E vou perdendo tempo, vou perdendo vida. Então Sara agora podia dizer, quem diria, né, que eu daria de mamar a filhos? Quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Ela usou o termo na velhice do Abraão. Ou seja, não havia a menor possibilidade. Quando ele já estava sem vitalidade, né? Ambos já tinham passado da idade de ter filhos. E ela gerou, ela não só gerou, ela deu de mamar. Isso quer dizer que Deus renovou ela, pelo menos uns 40 anos, para poder gerar, para poder amamentar. E ela dá aqui esse testemunho, ó, todo aquele que o ouvir irá comigo. Deus me encheu de riso, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir, ouça a Deus. Dê crédito a Deus, obedeça a Deus, e o teu riso vai chegar. Ela está aqui contando o seu testemunho, maravilhada com o que Deus fez na vida dela, vivendo o que ela, né, por muito tempo pensou que jamais viveria, mas estava vivendo. Impossível, o sobrenatural, e dizendo, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Quer dizer, não é só para mim, é como se ela dissesse, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. O que você talvez julga que já passou de hora, que é impossível, que jamais vai viver, você pode viver. É possível você viver. Existe um Deus todo-poderoso que faz o impossível se tornar possível. Existe um Deus capaz. Agora, ouçam, obedeçam. Olha aqui o que diz em Gênesis 45. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo, na verdade ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles.
Mas quando lhe relataram tudo que o José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Aí no 46:30, Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Sabe, nós conhecemos a história e os irmãos de José disseram ao seu pai que José havia sido devorado por uma fera, que ele estava morto. Mas quando eu leio aqui o versículo 30, tenho a impressão de que lá dentro Jacó não havia, desistido de ver a face do seu filho José novamente. A expressão dele, agora já posso morrer, mostra que ele esperava. De alguma forma, havia lá essa esperança. Quando ele diz, agora já posso morrer, quer dizer, o que eu tanto esperava, o que eu tanto sonhava, o que parecia que eu nunca ia viver, agora eu estou vivendo. Agora eu posso morrer, agora eu vivi o que eu sonhei viver uma vida inteira, que eu esperei por muito tempo viver, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. Outro que usou uma expressão semelhante foi Simeão. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele, segurando Jesus, bebê nos braços, teve ali a confirmação do Espírito que era Jesus, e fez essa declaração: agora eu posso partir. Agora podes despedir em paz o teu servo, porque a promessa se cumpriu. Os meus olhos já viram a tua salvação. Quer dizer, o Senhor não deixou eu terminar os meus dias sem viver aquilo que me prometeu. Então, quando você espera por Deus, o que parece que já passou de hora, é tarde demais, não vai acontecer. Quando você espera pacientemente, quando você confia, você vive. Deus cumpre. E eu finalizo com o Salmo 118, que diz assim: alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder. Diga comigo assim: a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. Diga novamente: a mão direita do Senhor age com poder. Diga bem forte: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Aqui é a declaração de alguém que cria. Como Davi declarou, pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então eu não vou perecer. Eu vou ver a bondade do Senhor. Eu vou ver os bens do Senhor. Não morrerei, mas vivo ficarei e anunciarei. Eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar os feitos do Senhor na minha vida. Amém, gente? Deus tem pressa, Deus quer agir. A mão do Senhor age com poder. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que torna possível o impossível, que faz você viver o que parecia ser impossível, o que na sua visão, já é tarde demais para eu viver isso. E você pode amanhã, como Sara, dizer: quem diria? Na minha cabeça jamais viveria, na minha cabeça já tinha passado de hora. Por muito tempo pensei que jamais viveria, mas aqui estou eu, vivendo. O resultado da ação poderosa de Deus, a mão do Senhor, a mão direita do Senhor age com poder. E esse Deus não mudou. Ele pode agir e reverter situações e trazer para a sua vida aquilo que você tanto sonha, tanto deseja, e que talvez venha adiando por incredulidade, venha adiando com passos precipitados, venha adiando, venha retardando.
cedendo para as emoções, para sentimentos. Então a palavra para nós é essa: não perca mais tempo. Não adie mais suas vitórias. Ouça Deus. Confia, obedeça, se submeta. Chega de coração dividido, chega de instabilidade, chega de ora crer e outrora duvidar, ora se colocar na posição, outra hora, ceder às tentações. Chega dessa oscilação, chega desse coração dobre, chega dessa instabilidade. Foi a instabilidade, a oscilação de Abraão que o fez esperar tanto tempo, que o fez adiar por muitos anos o riso, o Isaac, a alegria que ele com Sara tanto esperava. Não adie mais. Deus tem pressa em fazer justiça, Deus tem pressa em abençoar. Deus sabe que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas a solução desse problema não depende só do Senhor. Deus pode fazer o teu coração quase parar de tanta emoção. Como Jacó. Quando a notícia chegou que José estava vivo, o coração quase parou. Seu espírito reviveu. Deus pode fazer teu espírito reviver. Você se emocionar com tanta glória, tanto poder, mas antes você tem que romper. Romper com a dúvida, romper com a incredulidade, romper com a oscilação, romper com a impaciência. Porque toda vez que você cede em impaciência, você vai ter que esperar dobrado. Cansei de esperar, vou tentar do meu jeito. Agora vai esperar 14 anos. Esperou 10, agora espera mais 14. É isso que a impaciência faz, a precipitação faz. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Deus quer um povo inteiro. Um povo totalmente rendido a Ele. Que não dá um passo sem a sua direção. Que pratica uma obediência radical. Que não hesita em seguir os seus comandos, mesmo quando isso lhe custa muito. Foi doloroso fazer um corte na carne, a circuncisão aos 99 anos. Mas Abraão tinha aprendido, quanto mais eu demorar para crer e me submeter inteiramente a Deus, mais tempo vai levar para eu viver. Então eu já adiei demais o que eu sonho viver. Então agora, nada é difícil, nada é complicado, nada é complexo. O que eu tiver que fazer, o corte que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque desprezando a palavra, eu só atrasei a minha vida. Não levando Deus a sério, eu só atrasei a minha vida. Crendo parcialmente, eu só atrasei a minha vida. Deus quer você por inteiro. O Senhor disse: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e obedecer todos os meus mandamentos. Tudo iria bem. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Se as coisas não estão indo bem, ou se tem áreas da sua vida que não estão indo bem, é porque você não está praticando essa obediência radical. É porque talvez até há disposição para obedecer em partes, ou em momentos, em determinados momentos, mas não sempre. Não sempre.
Talvez você até anda com Deus, como Abraão por muito tempo andou com Deus, mas não vivia para fazer a vontade de Deus. Não era íntegro, não era inteiro. Então tome a decisão aqui, de viver para fazer a vontade de Deus. De perseguir esse nível espiritual que Abraão revelou ter atingido quando Deus lhe pediu Isaque. E sem hesitação, na manhã do dia seguinte, você vê ele pegando Isaque e caminhando em direção ao monte para sacrificá-lo. Sem hesitação. Ainda no 18, você vê aquele homem rápido em obedecer. Alguém que entendeu que quando Deus fala sério. Nós vemos que Deus não muda de ideia em relação às suas promessas, mas também não vai ceder às nossas opiniões, vontades, achismos. Somos nós que temos que humildemente nos submetermos a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa mensagem esteja não só fazendo cada um aqui analisar a sua vida, refletir sobre suas escolhas, mas se colocar nessa posição. Entender, meu Pai, que a obediência, como falamos na segunda-feira, é poder, atrai poder, honra, bênçãos. E se não temos atraído, meu Deus, bênçãos, honra, poder, é porque tem faltado essa obediência, tem faltado essa integridade, esse coração disposto a obedecer. Se essa pessoa, meu Deus, tem vivido uma vida de altos e baixos, é porque talvez até há a disposição de obedecer parcialmente, em determinados momentos, mas não sempre, não o tempo todo. E eu oro, meu Deus, para que ela coloque isso no seu coração, que ela vai obedecer, que ela vai acatar as suas ordens, vai seguir os seus comandos. Não apenas quando não lhe exigir muito, mas também quando, meu Deus, parecer difícil demais, doloroso demais. O que o Senhor exigiu de Abraão não foi fácil. Aos 99 anos se circuncidar, meu Deus, fazer um corte na carne, aquilo para um senhor de idade foi doloroso, não foi fácil. Entregar Isaque não foi fácil. Isso nos mostra, meu Deus, que se nós realmente quisermos te obedecer, teremos que estar dispostos a fazer aquilo que é difícil para a carne. Teremos que contrariar nossas vontades, nossos sentimentos. Eu tenho certeza, meu Deus, que não era agradável, não era a vontade de Abraão colocar Isaque no altar, mas ele entendeu que era a sua vontade, e sendo a vontade do Senhor, então também, de forma intencional, seria a vontade dele. Ele aprendeu a viver para fazer a sua vontade. Ajuda-nos, meu Deus, a viver para fazer a sua vontade. Ajuda-nos, meu Deus, a crucificar nossa carne, nossos desejos e paixões e viver de forma integral, de forma inteira, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que cada um que está aqui, meu Deus, se posicione de tal forma a não mais adiar o que o Senhor tem, mas acelerar processos, meu Deus, e atrair as bênçãos, as realizações que tanto deseja, o riso, a alegria que talvez está esperando há muito tempo. Eu oro para que processos sejam acelerados, meu Pai, com um coração inteiro, totalmente dedicado ao Senhor, disposto a obedecer, em nome de Jesus.
que situações que vinham se estendendo, se esticando, problemas, meu Deus, que já podiam ter sido resolvidos, sonhos que já podiam ter sido realizados, agora, meu Deus, sejam pela disposição do coração dessa pessoa de temer e obedecer radicalmente ao Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, meu Pai, e determino, meu Deus, que pela realização de sonhos, pela realização, meu Pai, de sonhos, talvez antigos, talvez já até adormecidos, meu Deus, ela possa reviver, ser curada, meu Deus, que a experiência que Jacó viveu, ela possa viver, ela possa, meu Deus, através de notícias, de vitórias, Senhor, de alegrias inesperadas, meu Pai, ela possa reviver, se levantar, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, eu te agradeço por essa mensagem, por esse culto, por essa oportunidade, pelo projeto Casa Firme, meu Pai, que, meu Deus, continua, vai até o dia, até as 8 horas de amanhã, são 25 horas, e eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a permanecer na tua presença, permanecer, meu Deus, sensível à tua voz, as direções, as palavras que ainda virão, meu Pai, às 19h30, às 23h, às 2h, às 7h da manhã, cada palavra, cada mensagem, vem, meu Deus, para nos situar, para abrir os nossos olhos, abrir nossa mente, para, meu Deus, nos dar condições de vivermos a tua glória, que haja essa sensibilidade, essa disposição para ouvir, temer e obedecer. É o que eu peço, Senhor. Eu abençoo cada um e agradeço, meu Deus, pelas decisões que cada um está tomando aqui hoje, de se colocar inteiramente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.